Amai Nossa Senhora e fazei com que ela seja amada. Era essa frase que o grande Padre Pio se dirigia aos seus filhos espirituais, pedindo para que eles esparramassem a devoção a Nossa Senhora. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Anderson Reis, eu sou um missionário católico há 16 anos e eu gostaria de falar sobre os livros marianos que mais impactaram a minha vida. Mas fora ser missionário, eu também tenho uma pequena editora e hoje é o último dia da nossa promoção com 50% dos livros marianos da Editora Imaculada. Eu vou falar um pouco sobre eles, então eu quero começar a falar sem dúvida alguma sobre o Tratado da Verdadeira Devoção. Aconteceu algo, pessoal, eu faço parte do Instituto do Verbo Encarnado e os padres fizeram uma festa e eles pediram um livro com uma capa que seria consagrado no dia deles. Só que a capa original do tratado é essa daqui que eu uso. E aí o pessoal da Gráfica fez uma grande encomenda e eles mandaram com essa. Isso daqui é uma providência de Deus, tá? De uma campanha que eles fazem Região Maria. Então a capa que eu tenho nesse momento é essa daqui do Instituto do Verbo Encarnado. Então é uma graça, tá? Então vamos lá falar aqui. Eu lembro como se fosse hoje, eu ganhei o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. Eu estava fresco na minha conversão, no início da minha fé. E eu não tinha hábitos de leitura. Nem conhecia muito isso. Na casa da minha mãe, eu peguei esse livro e deitei em cima do meu colchão. Eu sempre dormia no colchãozinho no chão, lá na casa da minha mãe, e comecei a ler esse livro. Essa leitura do Tratado da Verdadeira Devoção, ela gerou um impacto tão elevado, mas tão elevado na minha alma, que como um menino novo, convertido, eu falei, é isso o que eu quero para a minha vida. Por que esse livro gerou tanto impacto em mim? Porque São Luís conseguiu, com seu amor de filho, com seu coração de devoto, expressar o que ele diz numa frase nesse livro. Deus reuniu todas as águas e chamou de mar. Reuniu todas as graças e chamou de Maria. Agora você fica pensando que se Santo Afonso Maria de Ligório dizia que as virtudes de Nossa Senhora são mais numerosas do que as estrelas do céu, e que Santo Tomás de Aquino disse que a dignidade da Santíssima Virgem é infinita por ela ser mãe de Deus, e tão somente por ela ser mãe de Deus, São Luís ele consegue retratar de maneira tão bela quem é Nossa Senhora, e como eu nunca tinha lido um livro sobre ela, eu fiquei surpreendido. Agora, o que eu fiquei sabendo depois me fez pensar muito o porquê esse livro deve ser conhecido, e assim que eu abri uma editora, eu fiz questão de publicar o Tratado da Verdadeira Devoção. Se você sabe, você pode até escrever aqui nos comentários para mim, por favor, de algum livro que o demônio tenha perseguido durante 100 anos. E o interessante é que o próprio autor, quando ele está escrevendo, ele profetiza que Satanás e os seus demônios iriam tentar acabar com o autor do livro ou com o livro, e aí depois ele profetizou mesmo que esse livro ficaria escondido durante um bom tempo. Isso daqui está dentro do próprio livro. Aí eu fico pensando, o que isso daqui causa tanto pavor no demônio? Por que um livro seria escondido pelo próprio diabo durante 100 anos? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, os santos são os grandes pavores do diabo. Porque quando nesse livro aqui o São Luís ensina sobre a profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15, e porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, ele fala que o calcanhar da Virgem Maria são os consagrados a Nossa Senhora. Então, se esse calcanhar pisa o demônio, Satanás, ao longo da história, ele viu o que Padre Pio fez com o seu reino de trevas. O que São João Maria Vianney fez, o que São João Paulo II fez, o que Santa Teresinha fez, porque todos esses que eu citei foram consagrados a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grião de Montfort. Recentemente eu assisti o filme de São Maximiliano Kolbe, o empreendimento que esse homem levantou pela Virgem Maria, e ele era um consagrado a Nossa Senhora, ele é um escravo de Maria, entendeu? E aí, Satanás, para poder fazer a desordem dele acontecer no mundo, não pode ter santos. Não podem ter pessoas virtuosas, porque eu gosto muito de contar essa história, né? Um dia o próprio Satanás bateu no Padre Pio e falou assim, seu desgraçado, você nos dá mais trabalho do que o Arcanjo Miguel. E o interessante é que os santos da nossa Igreja Católica diz que não tem como chegar a um nível de santificação pessoal sem uma ajuda de Nossa Senhora, sem uma intervenção de Nossa Senhora. Isso daqui está muito bem explicado no número 34, 35 e 36, quando ele fala da união do Espírito Santo com a alma que retém Nossa Senhora, né? Então, o que acontece?
o bem-aventurado José Alamano vai dizer: procurar a santidade sem Maria é como voar sem asas. Agora você fica imaginando nessa frase o quanto que o demônio odeia esse livro e o que ele tem de conteúdo para nos ajudar na nossa vida espiritual, e se nós entendermos o tratado, lermos com amor, meditarmos ele e lutarmos para colocar em prática esta consagração, os benefícios que ele não pode trazer para as nossas vidas. Tá? E aí depois ele vai falar muito mesmo da santificação pessoal, da salvação da alma. Uma das partes que eu gosto muito nesse livro é quando ele fala dos verdadeiros devotos de Maria e dos falsos devotos. E aí ele vai falar também profeticamente, desenhando sobre os apóstolos dos últimos tempos, que seriam levantados por Nossa Senhora, uma das profecias mais bonitas que tem aqui nesse livro. E aí depois ele ensina um método de consagração a Nossa Senhora, do qual você despoja de tudo que você tem, os seus bens exteriores e interiores, para se dar inteiramente como Nossa Senhora, que chama a escravidão de amor. Entendeu? Aí a pessoa fazendo essa consagração, como fez o Papa João Paulo II, eu vou me tornar um escravo de Maria. Aí a pessoa fala assim: não, mas não é muito pesado esse termo, escravo de Maria? É melhor ser escravo de Maria ou do pecado? Eu sendo escravo de Nossa Senhora, automaticamente de Jesus, por meio de Maria, eu vou reter o quê? Eu vou reter as graças, o amor, a sabedoria encarnada, as graças, entendeu? E aí as pessoas acabam ficando com um pouco de dificuldade de entender o Tratado da Verdadeira Devoção, os nomes que ele tem. E claro, né, pessoal, eu já falei para vocês que eu vou fazer um curso, mas que esse negócio dessa pandemia, essa agitação toda, eu rezando todo dia às 3 horas, às 9 horas, tendo que preparar a pregação todo dia, eu não consigo fazer esse curso, tá? Mas a gente precisa para entender por quê. Um número maior de consagrados precisa se levantar cada vez mais. E aqui também, falando, eu já vou passar do tratado para esse outro livro aqui, do Vida Mariana, do padre Nazário Pérez, alguns termos difíceis sobre a palavra escravidão, por que fazer essa consagração, ele vai tratar aqui, entendeu? Ele vai falar aqui, ó, títulos da escravidão do cristão, entendeu? Ele vai falar sobre o sinal, a perfeita consagração. Nossa, é muito legal, pessoal, é muito legal. Aqui ele vai colocar aqui, ó, podem os pecadores ser escravos de Maria? Porque eu já vi pessoas falando sobre essa questão. Ele vai falar assim, ó, dificuldades de entender a prática interna, muitas pessoas têm, tá? Motivos para abraçar essa devoção, porque você não vai fazer uma consagração a Nossa Senhora se você não tiver um motivo especialíssimo. Se isso daí não for te redundar em graças, tá? Ele vai explicar, ele vai falar dos efeitos que produz na alma, tá? Essa parte que eu amo, ó, a escravidão mariana, remédio dos males da sociedade moderna e esperança para os tempos vindouros. Isso daqui foi um padre jesuíta, que é muito maravilhoso a maneira com que ele escreve, e eu tenho notícias que ele foi um homem possuído pelo amor de Nossa Senhora. Ele era um consagrado de verdade mesmo. E aí depois que ele explica algumas coisas na primeira parte do livro, na segunda parte ele tem os dias dos exercícios espirituais para a consagração. Então, quando a pessoa resolve fazer a consagração a Nossa Senhora, ela tem que seguir toda uma linha de um mês de preparação para fazer numa festa essa consagração, como eu disse para vocês. Esse vídeo aqui eu não vou conseguir explicar tudo isso. Só que o que acontece? O São Luís ele tem uma leitura básica de orações. Aqui não, ele vai ter meditações diárias para ajudar você na compreensão disso. Olha, eu vou te falar uma coisa. Uma das partes bonitas desse livro aqui, ó, é logo o início. Quem busca o bom grão, o encontra na espiga. Quem quer ouro fino, o procura na mina. Quem quer a Jesus, que procure a Maria. Essa frase aqui é maravilhosa. E esse livro do padre Nazário Pérez também, pessoal. Eu tô querendo aqui dar um estímulo para vocês. Está com 50% de desconto também, tá? Gente, pode ir entrando e trabalhando aí, porque aqui eu tô no meio de um vídeo aqui. As pessoas que trabalham aqui na editora chegaram agora, eu tava fazendo um videozinho aqui. Outro livro que eu gostaria de mostrar para vocês, que também está nessa promoção, é o Porque Amo Maria. Essa daqui talvez é uma das obras mais belas já escritas sobre Nossa Senhora. Contém 535 páginas, tá? Esse livro aqui. E eu tenho uma alegria muito grande de ter esse livro pela nossa editora, porque é um dos capítulos que eu, assim, amei nesse livro. Porque, ó, fala muita coisa, gente. Um livro dessa grossura, mas a parte que eu amei muito dele foi Maria nas almas. Como que é a atuação de Nossa Senhora nas nossas almas, na nossa santificação, como que acontece essa presença de Nossa Senhora nos levando a uma vida de união mais intensa com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vai falar aqui, ó, nossa santificação
Maria, traço de união entre Jesus e os homens, a união imediata de Maria. Maria forma Jesus em nós. Eu não sei se você tem interesse de saber como que ela faz isso, como que ela é a rainha dos nossos corações. Aí depois ele vai falar escada de perfeição e as esposas de Jesus. Mas fora isso, pessoal, Maria nos desígnios de Deus, Maria na igreja. Ele vai falar sobre a família divina, o complemento divino, as fontes do poder de Nossa Senhora, a glória do poder, o exercício desse poder. Ele vai falar sobre as belezas de Maria, a beleza do coração de Maria, do corpo de Maria, os benefícios de Maria. Ele vai ensinar até como Nossa Senhora sorria, tá? A misericórdia de Maria e a parte das dores de Maria, assim, eu já fiz uma pregação sobre isso daqui inteiro. É um baita de um livro, tá? Ele tem alguns trechos aqui, ó, que eu tava falando sobre a nossa santificação, que é assim, ele prova por A mais B que é impossível uma vida de santificação sem Nossa Senhora. Eu gosto dessa frase aqui, ó, encontrar Maria ou encontrar a graça é assim como que uma só e mesma coisa, porque aprove a Deus conceder-nos suas graças pelas mãos de sua divina mãe. Só que ele vai ensinando bem, né, pessoal? Ele ensina como que é isso, tá? Então, tô mostrando aqui esses livros aqui. Esse daqui é pra pessoa que gosta de estudar mesmo, pessoal. Você não vai adquirir um livro desse, tá? Para ficar na sua estante, porque é um livro grande, então as pessoas que querem aprofundar. E isso daqui explica também páginas difíceis do Tratado da Verdadeira Devoção. Olha, o preço dele, assim, eu vou falar para vocês, assim, sem questão de pensar na minha cabeça em fazer esse vídeo simplesmente por venda, mas assim, o preço dele, que eu pago para produzir um livro desse, é muito alto, tá? E o desconto que eu estou fazendo, assim, é muito bom mesmo, pessoal. Porque de todos os livros, é o que está me saindo mais caro para estar colocando em 50% para vocês, tá? Eu fiz um livro chamado Quando Maria Passa na Frente, porque as pessoas sempre perguntavam, Anderson, da onde que você fica tirando essas histórias bonitas de santos que você cita? E como as pessoas às vezes acabam não tendo acesso a outros livros de Nossa Senhora, o que eu fiz? Eu peguei os meus livros marianos e comecei a compilar essas histórias. Tá? Então eu coloquei aqui, são 97 histórias, 4 testemunhos pessoais da minha vida que eu vivi com Nossa Senhora, de ver pessoas sendo livres do demônio, casamento sendo restaurado, uma mulher que foi assim abusada sexualmente pelos seus pais e que conseguiu a graça do perdão numa pregação que eu fiz sobre Nossa Senhora. São histórias assim muito bonitas. A conversão de um protestante que queria matar o Papa. Ele queria matar o Papa e a Nossa Senhora apareceu para ele, talvez é uma das partes mais bonitas aqui, tá? E são 97 histórias. Para pregador, para padre, para catequista, para pai de família, para instruir os filhos, isso daqui é uma maravilha, tá? Quando Maria Passa na Frente também tá com 50% de desconto. Esse daqui é o Virgem Maria Refúgio dos Pecadores. É um livro de esperança, porque o autor nesse livro, ele vai provar por A mais B que jamais um devoto de Nossa Senhora será condenado ao inferno. E o que eu penso sobre esse livro? Eu penso que ele é uma maravilha para nós, porque tudo que nós ensinamos aqui no nosso canal no YouTube, Fátima, a consagração ao Imaculado Coração, a pregação que eu fiz sobre o inferno, na verdade isso daqui tudo está muito bem explicado aqui dentro, que foi uma tese desse padre. Explicar o porquê que um consagrado a Nossa Senhora não é levado pelo demônio. Esse livro também é especialíssimo e deve deixar Satanás enfurecido. E a primeira parte do livro, o bom dele, é que ele vai pegando os grandes doutores da igreja e vai falando. Santo Tomás dizia isso, Santo Afonso, São Boaventura, São Bernardino de Sena, e ele vai catando os santos doutores da igreja. Depois ele conta 55 histórias que provam, tá, com fatos, com exemplos, esta questão de Nossa Senhora. O outro livro que eu quero mostrar para vocês aqui é esse daqui chamado Em Defesa de Nossa Senhora contra os Ataques Protestantes. É um absurdo o que a gente vive aqui no nosso país, no nosso Brasil, dos ataques em que Nossa Senhora sofre dos protestantes. Eles falam contra as imagens de Nossa Senhora, contra a sua Assunção, contra a sua Imaculada Conceição, contra os dogmas, arrebentam contra Nossa Senhora. E esse livro aqui, pessoal, é um livro que eu fiz a pedido da minha esposa. Ela começou a lê-lo e ela falou assim, meu Deus do céu, Anderson, você precisa lançar esse livro. Então ele vai falar aqui na introdução: a fonte dos erros protestantes, o dragão de 7 cabeças, a mulher bendita e para quem este livro? Aí depois ele vai falar o culto de Maria Santíssima, aí ele vai falar a Mariolatria, o factotum
da corte celeste, um objeto de adoração, um novo culto, a obscuridade de Maria, Maria na igreja primitiva, os santos dos primeiros séculos. Aí depois ele vem falando sobre a Imaculada Conceição, objeção protestante, o que é o pecado original, a conceição de Maria Santíssima, a preservação de Maria, a transmissão do pecado, a exceção a esta lei. Aí ele continua, nas Sagradas Escrituras, as provas bíblicas, o tabernáculo divino, o mais antigo dogma, a raça da mulher e a grande discussão. Então ele vem segundo a teologia, depois ele vem segundo a Sagrada Escritura, tá? A Imaculada Conceição, segundo as palavras do arcanjo, a Virgem Maria, a saudação do anjo, a toda formosa, nova objeção protestante, Deus com Maria, a mulher bendita, perdido e achado, e aí vem a conclusão. Aí depois ele vai falar sobre a Imaculada, olha isso pessoal, na tradição. A tradição divina no século I, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e até o oitavo, o nono século, 10º e 11º. Tá? A Imaculada Conceição segundo os dogmas católicos. Aí ele vai explicando tudo isso. Tá? O triunfo da verdade, argumentos dos dons discostos, o estudo apurado, e aí ele vem falando sobre a proclamação do dogma, depois ele vem sobre a virgindade, prova do evangelho, Jesus filho único de Maria, protestantes versus protestantes, aí depois ele vem falar os pretensos irmãos de Jesus, o matrimônio, o relâmpago, o raio, um terceiro Tiago, a força do texto, provas internas, aí depois ele vem falando sobre provas do bom senso, o primogênito, provas bíblicas, nossa, é muita coisa pessoal, muita coisa. Maria Mãe de Deus, como é a Maria Mãe de Deus, os erros dos primeiros heresiarcas, é muita coisa aqui pessoal. Bom, deixa eu continuar falando que eu já cheguei até aqui, né? Como Maria é nossa mãe, necessidade de uma mãe na religião, as razões da maternidade espiritual de Maria, a tríplice filiação, a encarnação e redenção, o ensino dos santos. Aí depois ele fala sobre as bodas de Caná, a origem de um mal-entendido, textos paralelos, o sentido único, a cena encantadora. Aí ele vai falar da morte e da assunção. Esse particularmente é uma das questões que eu mais amei nesse livro, porque ele explica segundo um relato que São João Damasceno teve, que ele vai falar da morte de Maria, como foi a sepultura, a ressurreição e a assunção gloriosa, e ele vai falar como medianeira de todas as graças, a objeção protestante, o único medianeiro, Jesus e Maria na mediação, Maria na obra redentora, na obra santificadora, e aí ele vem finalizando com o ódio protestante, a realização de uma profecia, a base da verdade, erros e contradições, a mãe de Deus, a mãe dos homens, as bodas de Caná, morte, assunção e a medianeira de todas as graças. Bom, pessoal, eu quis falar tudo para você ter noção de que nós só estamos com 24 horas de 50% de desconto nesse livro. Eu sei que tem protestantes que te incomodam na sua família, na sua escola, no seu trabalho, entre os seus amigos, e que se falta argumento para você, como que você vai fazer para fazer uma boa defesa de Nossa Senhora? Santo Tomás de Aquino vai dizer que contra fatos não há argumentos. Então é importante que você estude. É importante que você conheça. E eu vou falar para você, pessoal, sendo bem sincero, essa promoção, ela sim está muito boa mesmo. E eu fico assim com o coração sangrando quando eu vejo os protestantes vindo arrebentando a Nossa Senhora. E isso é importante para você que quer fazer a comunhão reparadora dos primeiros sábados, porque as 5 ofensas que os os ingratos fazem com Nossa Senhora, para você poder entender, para você defender e para reparar, tá aqui. E esse daqui eu já falei bastante desse livro, tá? Que é o Coração Imaculado à Luz de Fátima. Nas lives eu falei muito, tá? Mas isso daqui é imprescindível para a gente entender isso. E nós temos aqui, ó, bastante livros sobre Nossa Senhora, com a promoção de 50% que vai terminar em 24 horas. Eu quero pedir para você dar uma ajuda para nós aqui, divulgar esse vídeo, porque nós estamos empreendendo isso com muito amor, com muito carinho, para que Nossa Senhora seja mais conhecida e mais amada, tá? Em breve a gente vai estar fazendo algumas aulas, porque a gente fez uma votação dentro do nosso grupo do Telegram, e as pessoas pediram muito conteúdo sobre Nossa Senhora, tá? E aí a gente vai estar fazendo o possível para estar explicando alguns desses conteúdos para vocês, para ajudar no crescimento, o amor à Mãe de Deus. Então vamos aproveitar esta promoção essas últimas 24 horas e que Nossa Senhora seja a rainha do teu coração. Que você possa amá-la e que nosso Senhor Jesus Cristo, como fez com São João, entregou ela a Nossa Senhora. E Nossa Senhora formou São João, discipulou São João, ajudou ele no crescimento da virtude, na vida da graça. Que Nossa Senhora possa formar você para o caminho do amor divino. Deus te abençoe. Salve Maria.